Olá, pessoal. Aqui é o André Maia, moderador da página do Fórum Cearense de Profissionais de Educação Física no SUS, profissional de Educação Física atuante no Sistema Único de Saúde do Ceará. Venho, por meio deste início aqui do vídeo, falar que tivemos um erro técnico em relação à gravação dos áudios com a minha voz somente, mas que todos os áudios dos outros colegas estão na íntegra nesse vídeo. A gente pede desculpas por esse pequeno problema técnico e, por isso, a gente está expondo aqui que vou aparecer em alguns momentos com uma gravação de voz e com o logo do Fórum Cearense Profissional de Educação Física. E desse modo tentarei manter o mais similar possível ao que foi mencionado na reunião. Pedimos desculpas por este transtorno que pode dificultar um pouco a experiência, mas ainda assim o material que está aqui presente, a fala dos nossos colegas e a fala do nosso convidado, o Dr. Gregory, a gente tem trazido elas na íntegra e é um conteúdo importante de ser visto por todos os colegas que se interessam sobre o tema aqui apresentado. Inicialmente, eu gostaria de falar que o Fórum Cearense de Profissionais de Educação Física, para quem não conhece ainda, é um coletivo montado pelos profissionais de educação física do estado do Ceará que atuam diretamente no Sistema Único de Saúde. Então, a gente também vem conseguindo convocar novos profissionais para estarem juntos conosco das mais variadas cidades do nosso estado. E também convidamos os colegas de outros estados para estarem juntos conosco, mudando um pouco a realidade da nossa categoria no SUS, porque nosso intuito, nosso objetivo é fortalecer e unir a categoria profissional. Dessa forma, a gente já tem trago alguns materiais, já tem trago algumas conversas, passando desde assuntos basais de atividade física e saúde, as políticas públicas de saúde e atividade física. A gente já trouxe também um pouco sobre a formação em saúde coletiva na graduação e também a formação na residência multiprofissional. Também, em outro momento, a gente já falou sobre concursos públicos e as vagas para os profissionais de educação física atuarem no SUS. E agora a gente vai começar uma série nova chamada Campos de Atuação. Nela a gente vai tentar trazer os temas desses vários campos de atuação e resolvemos então iniciar por este campo que é a Academia da Saúde. Para falar do programa Academia da Saúde, fomos em busca de alguns pesquisadores e autores da área. Dessa forma, tivemos a audácia de convocar um profissional brasileiro, pesquisador, mas que atualmente está na Austrália, e convidamos para vir ter esse momento conosco. E de uma maneira muito humilde, ele concordou em vir aqui para apresentar o seu conhecimento nesse espaço. Então, a apresentação do doutor em epidemiologia, Gregory Mielck. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, André. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa do fórum. Eu, particularmente, não conhecia, e quando eu recebi o convite e fui procurar conhecer mais sobre o fórum, eu fiquei extremamente feliz com a iniciativa e com
com a possibilidade desse espaço na nossa área de atuação, ou com a possibilidade de discussão de sistema único de saúde sendo discutido por profissionais da educação física. Então, mais uma vez, agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa. Antes de iniciar a minha fala, deixa eu fazer uma pergunta aí, se vocês puderem responder no chat ali, eu agradeço bastante. Das pessoas que estão participando aqui desse momento, quantos de vocês trabalham no Academia da Saúde? Ou já trabalharam no Academia da Saúde? Só se puderem responder só sim ou não, para eu ter uma ideia, eu agradeço. Não. Ótimo. Bom, irei iniciar. Ótimo, pessoal. Muito obrigado. Bom, antes de iniciar a fala, deixa eu compartilhar uma apresentação que eu tenho aqui. Tela inteira. Você consegue enxergar a minha apresentação? Então tá, perfeito. Então, assim, antes de iniciar a minha fala, eu acho que é importante destacar isso aí, especialmente no momento que a gente vive com muitas tensões e mal-entendidos, que a minha fala aqui nesse momento, ela vai refletir apenas visões individuais e um pouco das minhas visões e experiências acumuladas ao longo desse tempo, trabalhando especialmente com pesquisa na Academia da Saúde. Então, nenhuma das coisas que eu apresentar aqui, elas representam visões de instituições, tanto do Ministério da Saúde, nem como da Universidade de Queensland, que é onde eu trabalho atualmente, tá? Então, assim, a minha perspectiva de fala aqui, ela vai se dar muito na perspectiva de fala enquanto pesquisador, que é o campo de trabalho que eu venho atuando e, de alguma forma, pesquisando, tendo como um dos braços da minha rede de pesquisa, entender melhor o Programa Academia da Saúde, especialmente entender qual que é a efetividade do Programa Academia da Saúde numa perspectiva de promoção de atividade física, que é o meu campo de atuação e de pesquisa, tá? Antes de falar isso daí, eu só queria compartilhar rapidamente a minha trajetória, e aí depois vocês vão entender por que eu estou compartilhando essa trajetória. O André falou no início que vocês, em algum momento, discutiram formação profissional, formação de Sistema Único de Saúde dentro da graduação em Educação Física. E talvez, como muitos de vocês, eu entrei fiz uma graduação em Educação Física lá na Universidade Federal de Pelotas, e eu entrei na graduação porque eu tinha como perspectiva trabalhar com treinamento desportivo, trabalhar com saúde individual, numa perspectiva de exercício, atividade física extremamente individualizada. Eu cheguei a trabalhar um tempo como treinador, preparador físico de uma equipe de futsal lá do Sul. Trabalhei com academia, personal trainer, todas essas coisas, mas ao longo da minha graduação e depois com o ingresso no mestrado, doutorado, eu fui mudando essa perspectiva e hoje, em algum momento da minha carreira, eu fiz essa transição de perspectiva de saúde individual para perspectiva de saúde populacional. Então, muito da minha fala hoje, ela se dá nessa perspectiva de saúde populacional e não numa perspectiva de saúde individual. E quando eu digo que eu fico muito feliz com a iniciativa do fórum, esse tipo de discussão na área, é porque no meu tempo de graduação, e eu nem sou tão velho assim, que foi de 2006 a 2009, essa discussão sobre atuação no SUS, bom, a Academia da Saúde não existia, mas a atuação profissional no SUS era uma discussão que não existia. A gente ainda tinha uma formação, e aí talvez a gente ainda tenha, enquanto área, uma formação que é extremamente individualizada, assim, no sentido de trabalhar com o indivíduo e não com populações, e talvez a gente discuta pouco ainda, ou tenha poucos espaços de discussão de educação física numa perspectiva de sistema único de saúde, ou inclusive de saúde populacional. Tá? Bom, quando a gente fala em Academia da Saúde,
numa perspectiva de atividade física, e vejam aqui que a minha fala, eu vou falar muito em atividade física, mas não como tendo a Academia da Saúde restrito à atividade física, mas eu vou trazer muitos dos exemplos em atividade física, porque é a área que eu tenho trabalhado especificamente dentro do Academia da Saúde, ou como área de pesquisa. Mas, enfim, quando a gente começa a pensar a Academia da Saúde, quando a gente começa a pensar em promoção da saúde, e quando a gente pensa em promoção de atividade física, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é onde a gente está inserido e o país que a gente vive. E quando eu falo isso daí, eu digo, é sempre importante a gente reforçar que o Brasil, ele é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, ele é um país que tem dimensões continentais, ele é um país que tem 26 estados e mais de 5.500 municípios. Provavelmente, durante esse tempo, a gente tem algum outro município sendo criado. E em termos de perspectiva de avaliação do Programa Academia da Saúde, ou entendimento do Programa Academia da Saúde e funcionamento do programa, tem em mente esse cenário, ele é extremamente importante, porque, como a gente vai discutir mais para frente, alguns dos problemas da Academia da Saúde, não só da Academia da Saúde, mas do nosso sistema, alguns dos problemas que o nosso Sistema Único de Saúde enfrenta como um todo, eles estão intimamente relacionados a essa questão, talvez burocrática, administrativa, onde a gente tem vários níveis e muitas coisas não funcionam, algumas vezes a nível municipal, algumas vezes a nível estadual ou até federal. Então, esse é um grande desafio, acho que é uma coisa que sempre a gente precisa ter em mente quando se discute e fala do Programa Academia da Saúde ou algum outro programa de uma forma geral. O segundo ponto que eu acho que é extremamente importante considerar, e eu sempre tento reforçar isso daí, quando a gente fala sobre saúde no Brasil, e se vocês me perguntarem qual é o principal problema de saúde no Brasil, eu acho que a gente precisa sempre entender, ou a minha visão é que o principal problema de saúde no Brasil é a desigualdade socioeconômica. E aí, colocando isso em uma perspectiva de que saúde ela é produto de uma série de fatores, inclusive extremamente influenciado por fatores sociodemográficos, e a gente tem amplas pesquisas relacionadas a determinantes socioeconômicos de saúde. Então, assim, quando a gente fala em promoção de atividade física a nível populacional, inclusive até a nível individual, a gente sempre precisa ter em mente esse cenário de desigualdades que a gente tem no país, né? E o quanto esse cenário de desigualdades ela influencia em uma série de comportamentos, no caso, atividade física, ou acesso a questões de alimentação saudável, enfim, inclusive acesso a programas de promoção da saúde, de uma forma geral. Bom, então, só lembrando que essas diferenças que a gente encontra, né, elas estão intimamente relacionadas a uma série de comportamentos e indicadores de saúde, como acesso incluindo a prática de atividade física. Tá. Um outro cenário que é importante a gente considerar é o quanto a prática de atividade física ela tem mudado no nosso país, né? E aí, se a gente começa a olhar dados de tendências temporais de atividade física, a gente vê que a prevalência de inatividade física no país, em várias regiões do país, no país como um todo, ela aumentou bastante nos últimos anos. E aqui a gente considerando prevalência de inatividade física, considerando todos os domínios, que incluem atividades no lazer, atividades domésticas, atividades laborais e transporte. Mas, para mim, o que é mais interessante dessa mudança não é necessariamente a mudança em si, mas é como a posição socioeconômica, indicadores socioeconômicos, eles influenciam nesse padrão de mudança populacional. Então, assim, se a gente volta naquele slide, aqui, que a gente vê um aumento da prevalência de inatividade física de 2002 para 2007, depois um aumento bem menor do que nesse período aqui, a gente vê que esse aumento aqui,
ele não aconteceu de forma similar em todos os grupos, em relação à posição socioeconômica. E a gente vê que esse aumento aqui ele foi muito mais acentuado em pessoas, em grupos populacionais de baixa posição socioeconômica ou grupos com menor escolaridade. Existe uma série de motivos para esse padrão de mudança, e aqui uma das principais explicações, na verdade, é a diminuição, transformações que a gente tem na sociedade e diminuição da atividade física como forma de deslocamento e como forma de trabalho. Bom, um outro cenário que é importante a gente considerar em atuação e como a gente vai lidar com a população que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver no programa Academia da Saúde, é esse cenário que a gente tem de desigualdades na prática de atividade física entre homens e mulheres. Então, assim, não só como no Brasil, mas como em 95% dos países do mundo, homens fazem muito mais atividade física do que mulheres. E aí eu gostaria de destacar especialmente esse ponto aqui, que é quando a gente fala em atividade física no tempo de lazer, que eu acho que, na minha perspectiva, é o principal domínio que a gente tem em termos de atuação, que é um domínio que ele é extremamente influenciado por questões de acesso, por questões de escolha, e que também escolhas também são influenciadas por questões de acesso, mas o que a gente vê aqui, então, é essa grande diferença entre atividade física, a prevalência de atividade física entre homens e mulheres. Se a gente olha dados históricos, vocês vejam que essa diferença entre homens e mulheres, isso aqui são dados do Vigitel de 2006 a 2012, a gente tem dados mais atuais que confirmam essa ideia de que a gente tem uma diferença histórica na prevalência de atividade física entre homens e mulheres, e vocês podem ver que essa diferença aqui, esse intervalo aqui, ele não tem sido modificado ao longo dos anos. Então, a gente tem uma coisa um pouco histórica, assim. Essa diferença entre homens e mulheres, ela é, de uma forma geral, constante entre todos os grupos, em termos de idade, em termos de escolaridade e posição socioeconômica. Mas vejam que interessante, quando a gente olha aqui por grupos de idade, que a diferença entre homens e mulheres, ela diminui, na verdade, não porque mulheres aumentam a prática de atividade física, mas justamente porque a prevalência de atividade física ela diminui em homens. Então, assim, pensando em área de atuação, e aí agora eu vou começar a trazer isso aí para o programa Academia da Saúde, tendo em vista esse cenário, eu acho que é extremamente importante quando a gente pensa na avaliação do programa Academia da Saúde e quando a gente pensa também naqueles grupos que a gente vai atender ou que vão participar do programa Academia da Saúde e, mais importante, naqueles grupos que a gente realmente quer que participem das atividades e que sejam atendidos pelo programa Academia da Saúde ou outros programas de promoção da saúde. Bom, dentro desse cenário, então, o programa Academia da Saúde ele foi criado em 2011, né? E ele foi baseado numa série de... Ele foi criado tendo como exemplo uma série de programas que foram implementados em algumas cidades no Brasil, e aqui, especialmente Recife, Vitória, Belo Horizonte, Aracaju. Mas esse programa ele foi baseado na ideia de que existiam programas de intervenção comunitária que forneciam espaço e acesso a profissionais para a população, para prática de atividade física, e uma série de avaliações dessas intervenções, elas mostravam resultados promissores, e mostravam, esse programa, esse modelo de intervenção, ele tem resultados promissores e parece que atinge a população que a gente gostaria que fosse atingida, e que é a população que tem menos acesso à prática de atividade física e espaços para a prática de atividade física. Então, e esse é um tipo de modelo de intervenção que é uma coisa bastante única do Brasil, e que, na verdade,
mundo afora, o Brasil é tido, de certa forma, como um exemplo em relação a intervenções, à prática de atividade física, seguindo esse modelo de intervenção comunitária. Bom, como alguns estudos vinham mostrando, ou como as experiências vinham mostrando que esse tipo de intervenção ele foi bem sucedido, ou estava sendo bem sucedido, em 2011, então, foi lançado a ideia do programa Academia da Saúde, que tinha como ideia justamente ampliar esse modelo de intervenção para todo o país. Fazendo um programa que fosse conectado ao Sistema Único de Saúde, que tentasse aumentar o acesso à prática de atividade física e ações de promoção da saúde para a população em geral, e que desse para a população, de certa forma, acesso a profissionais de saúde que não são aqueles profissionais que a população tem acesso de uma forma... normalmente não tem acesso, e aí, no caso, especificamente, não só profissionais de educação física, mas também profissionais de educação física, que é o que a gente está conversando aqui. E isso é super importante. Se a gente for pensar em termos populacionais, a nossa categoria profissional, a única fase da vida que todo mundo tem acesso a um profissional de educação física é quando a gente está na escola, né? Quando a gente sai da escola, quando acaba o ensino médio, muitas pessoas elas não têm mais acesso a profissional de educação física, e outros profissionais de saúde também, que não áreas tradicionais como medicina ou enfermagem. E aí, essa falta de acesso, ela pode talvez explicar, não somente isso, mas pode explicar um pouco os baixos níveis de atividade física que a gente tem na população. E as pessoas que têm acesso a profissionais de educação física, geralmente são pessoas daqueles grupos que vocês viram lá, que são grupos que já são mais ativos, que são pessoas mais jovens, homens e pessoas com poder socioeconômico mais elevado. Então, uma das propostas do programa Academia da Saúde era justamente tentar deixar esse acesso, deixar profissionais mais acessíveis para a população de uma forma geral. Bom, então o programa da Academia da Saúde ele foi lançado em 2011 com a proposta de implementar até em torno de 4 mil polos do programa no Brasil de 2011 a 2014, 15. Então esses mapas aqui eles mostram mais ou menos o quanto, quais municípios do Brasil e como ocorreu a implementação do programa Academia da Saúde no Brasil, de acordo com o plano inicial. E aí um ponto que eu acho que é importante, aí aqui eu vou falar a minha perspectiva enquanto pesquisador, e eu vou falar um pouco das que eu acho que são possibilidades de atuação enquanto pesquisador, e aí eu me sinto um pouco mais confortável para falar sobre isso daí. Eu não tenho pretensão aqui de falar em possibilidade de atuação profissional atuando no programa em si, né? Mas eu acho que esse aqui é um campo uma possibilidade de atuação que é um espaço que a gente precisa ocupar, e que é um espaço que tem muita possibilidade de atuação ainda. Bom, a gente tem esse programa que foi criado em 2011, o Academia da Saúde, e que recebeu um investimento inicial bem considerável. Então, quando o programa ele foi iniciado, ele teve um financiamento, recebeu um plano de ações com financiamento de milhões de reais. E esses milhões de reais, esses milhões de reais, eles são pagos pela população através de impostos. E uma coisa que a gente precisa fazer enquanto profissional é entender o quanto realmente esse programa é efetivo. E aí, por mais que eu seja um fã da Academia da Saúde e de intervenções do tipo Academia da Saúde, em algum momento a gente precisa colocar o nosso chapéu de profissional crítico
e entender realmente o quanto um programa ele é efetivo, porque tem aquele ditado de que de boas intenções o inferno está cheio. Então, assim, os próximos slides aqui eu vou mostrar algumas possibilidades de atuação e alguns exemplos de intervenção, de avaliações que a gente fez do programa Academia da Saúde para tentar entender mais desse programa, do programa Academia da Saúde. Então, assim, uma das provocações que eu gostaria de fazer aqui é que vocês saiam daqui pensando realmente o quão efetivo o programa Academia da Saúde para quais fatores de risco ele é efetivo, ou em quais, e o quanto a gente está atingindo a população com o programa Academia da Saúde, e tendo isso daí como meta, na verdade, usar essas questões, essas reflexões para melhorar, de alguma forma, o acesso à população à Academia da Saúde e as atividades que são realizadas pela Academia da Saúde. Bom, com um programa desse tamanho, um dos grandes desafios é avaliar a efetividade do programa Academia da Saúde. Então, assim, se a gente for pensar numa forma bastante simplista, vocês poderiam dizer, se a gente quer avaliar o programa Academia da Saúde, a gente vai simplesmente olhar o programa, ou vai assumir que o programa ele foi implementado, e isso daí vai naturalmente aumentar os níveis de atividade física da população. Se não aumentar os níveis de atividade física da população, é porque o programa não foi efetivo ou porque o programa não funcionou. Ou, se aumentar os níveis de atividade física da população, a gente vai assumir que o programa ele foi efetivo e funcionou. Embora isso aqui seja extremamente tentador, que a gente faça inferências dessa relação assim, isso aqui é extremamente simplista e a gente precisa ser extremamente crítico em relação a isso daí, para quando se fala em efetividade do programa Academia da Saúde. A gente tem que entender que no meio desse caminho aqui entre a implementação do programa e o resultado final, e aí aqui níveis de atividade física ou qualquer outro indicador de saúde, a gente tem uma série de outros fatores que eles devem ser considerados, tanto para o sucesso e que podem influenciar no não sucesso do programa. E aí aqui eu trago só alguns fatores como exemplo, mas que vocês podem fazer uma lista aqui de coisas que estão no meio desse caminho. Então, a gente pode implementar um programa e as pessoas continuarem sem acesso ao programa. E isso aqui pode ser o caso de alguns polos da Academia da Saúde em algumas localidades. A gente pode querer implementar o programa numa comunidade e a comunidade não querer o programa. Então, o programa não vai funcionar lá. A gente pode implementar o programa e propor atividades que ninguém da comunidade quer ou atividades que não fazem sentido para a população. E aí, consequentemente, o programa não vai funcionar. Sem contar uma série de outros fatores, como segurança, clima e horário de atividades, que podem influenciar nessa relação aqui. Então, assim, e aí pensando em intervenções ou avaliações dessas intervenções, desses programas, é importante entender que para cada um desses aspectos aqui, a gente precisa de delineamentos de pesquisa específicos e precisa entender esses aspectos aqui de uma forma mais detalhada. Bom, quando o programa foi implementado, então, uma série de avaliações foram realizadas e ainda têm sido realizadas usando diferentes elementos de pesquisa, usando diferentes elementos de pesquisa, usando pesquisadores de diversas universidades do Brasil, para tentar entender qual foi o impacto do programa Academia da Saúde numa série de fatores numa série de fatores, incluindo a atividade física. Tá? Bom, os próximos slides, então, aqui... algumas dessas avaliações, elas estão sumarizadas em alguns produtos que vocês podem acessar e que têm informações bastante ricas sobre as avaliações do Academia da Saúde em diferentes perspectivas. Usando um pouquinho daquela lógica de que diferentes fatores influenciam essa relação entre a implementação de um programa e o sucesso do programa.
Então, a gente sumarizou um pouco dessas evidências num livro que está publicado, ele está disponível de acesso grátis no site da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que tem resultado de algumas dessas avaliações do Programa Academia da Saúde. Vocês podem encontrar também o Panorama Nacional de Implementação do Programa da Academia da Saúde, que faz parte do sistema de vigilância ou de acompanhamento das atividades do programa, que tem uma série de informações sobre quem são as pessoas que atuam no programa, quais são as dificuldades do programa, quais são as atividades que são realizadas nos polos do programa, o quanto o programa está conectado com o Sistema Único de Saúde em diferentes regiões do Brasil. Então, são dois materiais que são extremamente interessantes, eu deixo aqui como sugestão. Bom, nos últimos 5 slides aqui, então, eu vou mostrar rapidamente, isso aqui é só um exemplo de uma das intervenções, uma das avaliações que eu trabalhei, que foi conduzido por um grupo grande de pesquisadores, que a gente tentou entender o impacto do Programa Academia da Saúde, especificamente em níveis de atividade física, tá? E aí aqui eu estou reforçando a coisa do especificamente níveis de atividade física, porque um dos grandes desafios de avaliações, de intervenções, é que a gente tenha desfechos extremamente definidos. Então, especificamente para essa avaliação aqui, a gente focou em nível de atividade física populacional. Bom, como eu tinha falado para vocês, aquele desenho simplista, a ideia simplista de avaliar um programa dessa complexidade, né, dessa grandeza, como é o Programa Academia da Saúde, ele não pode ser feito com desenhos de pesquisa tradicionais, onde a gente vai simplesmente randomizar, deixar algumas cidades receberem o programa e outras não, e ver o quanto que isso daí modifica a atividade física na população. Então, um dos desenhos de pesquisa que foram utilizados para essa avaliação foi, na verdade, uma série de estudos transversais que foram realizados em Pernambuco, no momento que o programa ele foi lançado e acompanhando, na verdade, o momento que o quanto o programa estava sendo implementado em diferentes cidades de Pernambuco. Então, para esse estudo, a gente conduziu 3 estudos transversais, tá, em 2011, 2012 e 2013, avaliando uma série de fatores relacionados à saúde, entre eles a atividade física, que é o foco dessa apresentação, e a gente observou o quanto a prática de atividade física no lazer, a nível populacional, ela se relacionou a mudanças na exposição a nível individual, coletivo e de forma indireta do programa. Bom, então esses 3 estudos, eles incluíram mais ou menos 10 mil pessoas em 2011, 2012 e 2013. Esses aqui são os municípios que foram selecionados nessa amostra, lá no estado de Pernambuco. Em termos de avaliações e resultados, então, uma das perguntas que a gente fez nesses inquéritos foi quantas pessoas já tinham escutado falar do Programa Academia da Saúde. Na verdade, aqui, eu estou falando da Academia da Saúde, mas a gente está avaliando o Programa Academia das Cidades, que é o programa de Pernambuco. Mas eu estou fazendo aqui inferência, de uma forma geral, para o Programa Academia da Saúde. Então, assim, como a gente esperava, o número de pessoas que relataram conhecimento do programa, ele aumentou de 2011 a 2013, enquanto o programa era implementado. Mas vocês vejam aqui que interessante que mais ou menos um pouco mais de 1/4 da população nunca tinha escutado falar do Programa Academia da Saúde. Então, assim, se a gente quer que um programa seja efetivo, a primeira coisa que a gente precisa é que as pessoas conheçam o programa. O segundo resultado que eu acho que é extremamente importante aqui é quando a gente perguntou para as pessoas, bom, vocês conhecem? Elas respondiam sim ou não. E aí a gente perguntava, bom, vocês participam ou já participaram das atividades do Programa Academia da Saúde? E vejam aqui, nessa barra aqui, que mais de 94% da população que foi entrevistada nunca tinha participado das atividades do Programa Academia da Saúde. Então, assim, lembrem daquela linha que a gente traçou entre o quanto uma intervenção, um programa é implementado e o quanto ele é efetivo?
para um programa ser efetivo, a gente precisa que as pessoas participem das atividades do programa, correto? E aí aqui a gente tem um grande espaço para a discussão do porquê as pessoas participam ou não participam. A gente pode, inclusive, discutir o quanto os profissionais que... Não é discutir culpa, mas tentar entender por que as pessoas não participam, na verdade, das atividades. Um resultado que é interessante é que daquelas pessoas que participaram, mulheres e idosos e pessoas de posição socioeconômica mais baixa são as pessoas que mais participam. Então, esse é um resultado extremamente positivo que mostra que o programa está atingindo realmente aquelas pessoas que precisam mais em termos de... ou pessoas que têm grupos populacionais que têm nível de atividade física mais baixo. Quando a gente olha a relação desses indicadores com a prevalência de atividade física no lazer, então, como a gente esperava, aquelas pessoas que relatavam participar do programa, elas tiveram mais chances de estarem realizando atividades físicas no lazer do que aquelas pessoas que nunca participaram. E vocês vejam que o tempo que as pessoas estavam participando do programa foi um fator que influenciou na chance das pessoas fazerem mais ou menos atividade física no lazer. Um outro fator interessante é que quando a gente olhou o quanto a construção do programa, o estágio de construção do programa, o estágio de atividades do programa tiveram relacionadas com a prevalência de atividade física no lazer, o que a gente vê é que cidades em Pernambuco que tinham o programa construído e já funcionando por mais tempo, a prevalência de atividade física nessas cidades em mulheres era maior do que a prevalência de atividade física de mulheres em cidades que não tinham programa. Então, esse aqui é um indicador, uma sugestão de que o programa talvez ele esteja relacionado e esteja sendo efetivo para aumento de atividade física em alguns grupos populacionais. Para mim, o resultado mais interessante dessas avaliações lembrem naquele slide que eu mostrei que a gente tem uma grande diferença na prática de atividade física no lazer entre homens e mulheres. Quando a gente olha o grau, essa diferença de atividade física entre homens e mulheres, de acordo com o grau de implementação do programa nas cidades de Pernambuco, vocês vejam que aquelas cidades que têm um programa implementado há mais tempo, ou que têm um programa implementado há mais tempo, tem um grau de diferença de atividade na prevalência de atividade física entre homens e mulheres, ela é bem menor. E a gente encontrou mais ou menos 20% de redução para cada nível de exposição do programa em relação à diferença de prática de atividade física entre homens e mulheres, que para mim é um resultado extremamente importante e que deve ser considerado. E que eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa fazer como profissionais, e é uma bandeira que eu defendo, que é a diminuição de desigualdades no acesso à prática de atividade física e outros fatores relacionados à saúde. Bom, como eu tinha falado, eu não vou me estender aqui, mas eu acho que essa é uma coisa esse é um campo de atuação da profissional, é trabalhar para diminuir desigualdades e aumentar acesso da população a práticas de atividade física, práticas e outros hábitos de saúde, hábitos saudáveis. Bom, então, só em resumo, aparentemente, aquela avaliação que a gente fez, ela mostra que a exposição ao programa Academia da Saúde, ou no caso, Academia das Cidades, parece impactar de forma positiva na prática de atividade física e na redução de desigualdades para a prática de atividade física. E para finalizar, então, mais uma vez eu gostaria de agradecer e reforçar a ideia de que quando a gente fala em atividade física no Sistema Único de Saúde ou a nível populacional, a gente precisa, sim, ter essa perspectiva de determinantes sociais de saúde, determinantes socioeconômicos de saúde, e o quanto isso daí influencia o acesso a pessoas a práticas de atividade física ou a outros fatores relacionados à saúde e bem-estar. Então, essa aqui é só uma junção de figuras que mostram diferentes perspectivas, que tem movimento em si, mas
Bom, eu gostaria só de agradecer, tem uma lista de pessoas, uma grande lista de pessoas que têm trabalhado muito no programa Academia da Saúde, trabalhado muito mais do que eu, inclusive no programa Academia da Saúde, entendendo o programa Academia da Saúde, e mais uma vez agradecer a vocês pela atenção e o André e o pessoal do fórum pelo convite. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado, fico à disposição para perguntas aqui. A apresentação do Gregory, com certeza, traz bastante conhecimentos para a gente, não é, galera? E tirou bastantes dúvidas que eu tinha em relação a esse campo, né? Eu não atuo na área da Academia da Saúde, mas com certeza a gente consegue já ter algumas ideias com relação a isso. Digo até que concordo muito com a questão da cultura, de como a cultura ela é importante também quando a gente vai pensar em trazer as pessoas para uma prática de atividade física. Mas a gente traz aqui também alguns números sobre o estado do Ceará. Como nós somos o Fórum Cearense, né, de profissionais de educação física no SUS, a gente traz um pouco para a nossa situação aqui e a gente vê nesse gráfico o crescimento que houve. Assim como o Gregory falou, a gente tem aí em 2011 a criação e aqui no Ceará, em setembro de 2011, a gente tem as nossas primeira academia da saúde e hoje, em julho de 2020, a gente já tem 97 polos do programa Academia da Saúde. Então, a gente vê, até trazendo aqui algumas considerações em relação a esse início, que demorou-se um certo tempo, até questões de uns 2 anos, para que fosse registrado o primeiro profissional de educação física no programa Academia da Saúde aqui no estado. A gente encontrou que no começo estava muito presente enfermeiros, certo? Outras profissões, e a gente viu que por algum motivo não estava sendo cadastrado profissional de educação física. Na época ainda não existia nem o CBO provisório, né? E aí a gente traz com isso também a questão de que tem alguns municípios que oscilaram, que começaram polo, depois fecharam. Com isso, a gente tem uma pergunta que encaminhamos agora para o nosso convidado, e aí a gente encaminha essa pergunta, que é como se dá esse financiamento. Ele trouxe muitos dados importantes sobre a prática de atividade física, sobre a adesão e a efetividade desse programa, mas a gente quer também estar trazendo um pouco sobre como se dá esse financiamento. O que é que o nosso convidado poderia esclarecer a gente sobre isso? Então, André, essa é uma ótima pergunta. Assim. Bom, a primeira coisa a ser destacada eu falei, eu acho que o programa Academia da Saúde é um programa que ele é exemplo, e aí eu concordo, eu estou vendo alguns comentários, perguntas aqui, relatando a questão da falta de estrutura. Se vocês olharem um daqueles documentos que fala sobre o monitoramento do programa Academia da Saúde, a falta de apoio, a falta de estrutura e financiamento, ele é o problema são os problemas mais relatados pelos profissionais e pelos gestores do programa. Então, isso é uma coisa, conhecimento, assim. A outra coisa, que acho que é importante destacar, é que o programa Academia da Saúde, não existe nenhum programa no mundo que tenha as proporções, não existe nenhum programa no mundo de promoção de saúde, ou promoção de atividade física especificamente, ou eu não sei em outros campos, né, de atuação, mas nenhum programa no mundo que tenha abrangência e que tenha o tamanho do programa Academia da Saúde. Então, assim, eu falei lá naquele primeiro slide a questão dos municípios, né? A gente tem no Brasil 5.000 municípios. No Brasil, a gente tem mais de 4.000 polos do programa Academia da Saúde.
Quando eu tive atuando por um período lá no Ministério, foi quando eu comecei a ter contato com o Programa Academia da Saúde, eu fiquei extremamente surpreso, né, que a gente na época tinha uma equipe extremamente capacitada, mas reduzida em termos numéricos para lidar com esses 4.000 polos e com os inúmeros problemas desses 4.000 polos. Então, eu tinha pena das meninas que trabalhavam com isso daí, porque nessa questão de estrutura de ter que atender esses 4.000 polos. Então, assim, esse é um programa gigante que tem muito financiamento, tem pouco financiamento, mas que tem muita gente atuando. Então, assim, é natural que a gente tenha muitos problemas, e é um programa novo. Então, como qualquer programa novo, a gente sempre vai ter muitos problemas. E eu acho que a gente precisa, a minha visão, na verdade, a gente tem que entender sim os problemas, mas tentar entender o porquê que a gente tem esses problemas e colocar isso num período, pensar nisso como uma questão a longo prazo. Então, desde que eu cheguei aqui em 2017, todo ano a gente tem um curso que é sobre promoção de saúde, e eu apresento mais ou menos essa mesma aula no curso, que é assistido por pessoas que trabalham em diferentes áreas de atuação. Então, tem gente da medicina, da educação física, nutrição, enfermagem, etc. E todos os anos eu tenho feedback extremamente positivo, e as pessoas ficam extremamente surpresas com o tamanho do programa e ficam super interessados na ideia do Programa Academia da Saúde. Então, assim, esse é o primeiro ponto. A questão de financiamento, André, como tu perguntaste, então, a gente trabalhou num inquérito, no livro no livro com algumas das avaliações do Programa da Saúde, a gente tem os dados sobre financiamento e resultados desse inquérito que a gente fez. O Programa Academia da Saúde, quando ele foi lançado, a ideia é que o financiamento ele fosse repassado para municípios, então, de uma forma extremamente reduzida, mas fosse repassado em 3 parcelas, né? Então, o município ele fazia o cadastro, recebia a primeira parcela, aí ele tinha algumas questões que ele deveria realizar, mandar fotos, etc, etc. Aí receberia a segunda parcela e receberia depois a terceira parcela. Um dos estudos que a gente fez foi tentar entender por que muitos dos municípios, ou mais ou menos 20% dos municípios que tinham se cadastrado na primeira leva, tinham recebido a primeira parcela do programa, eles não entraram em contato mais para receber a segunda e a terceira parcela do Programa Academia da Saúde. Então, assim, em 2011, eu não lembro agora de cabeça os exatos números, mas mais ou menos 2.500 municípios ou polos foram cadastrados. Desses aí, mais ou menos 20% não entraram em contato com o Ministério para solicitar a segunda e a terceira parcela do programa, para a implementação do programa. Então, na época a gente foi feito um inquérito telefônico para tentar entender o porquê disso daí, o que acontecia. E aí a gente viu uma série de fatores que influenciaram isso daí. E um deles era, às vezes, desconhecimento técnico das pessoas que estavam trabalhando no município com o programa, inclusive desconhecimento do programa, e um outro fator burocracia, foi uma coisa que apareceu bastante, e um outro fator extremamente interessante é mudança na gestão municipal. Então, assim, o programa ele ainda é bastante, ou na época ele era bastante conectado à questão da gestão municipal. Então, a gente teve uma grande proporção de polos que foram cadastrados por uma gestão municipal, e aí na mudança da gestão municipal o programa meio que se perdeu, assim, inclusive alguns gestores eles nem sabiam da ocorrência disso daí, ou de financiamento para o programa, para o município. Então, assim, esses são alguns dos problemas que influenciam o programa, a efetividade do programa, né? Que não são problemas tão simples assim de serem resolvidos, e aí por isso que eu falei no início que lá tinha uma equipe que era extremamente qualificada, mas era reduzida em número de pessoas para atender um programa desse tamanho, com 4.000 polos, e na verdade
considerando esse cenário do Brasil, onde a gente tem 5 mil municípios, etc. Então, esse é um dos pontos, André. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou... Boa noite a todos. Professor, boa noite. Parabéns pela apresentação. Eu participei de um trabalho aqui, em 2017, aqui no Ceará, e a gente fez uma pesquisa sobre a Academia da Saúde, né? E aí a gente chegou a algumas conclusões de que o profissional da educação física era aquele que aparecia ocupando a coordenação desses polos, né? E nós tínhamos outros profissionais, mas aí o profissional da educação física predominava. Mas aí a gente encontrou também um ponto negativo, meio que dificulta esse processo de avaliação da Academia da Saúde, como você está ressaltando, que é a questão da dificuldade das subnotificações, né? E do compromisso de alguns profissionais com o monitoramento dessas informações, porque a gente entende que a alimentação desse sistema é fundamental para fortalecer o programa, né? Então, bem como você falou, tem o caso desses municípios que não fazem repasse, mas eu arriscaria numa perspectiva bem mais abrangente, e aí eu acho que o fórum que está sendo criado aqui no Ceará, ele vem suprir algumas dessas lacunas que está muito nesse nosso processo de formação para atuação na saúde pública, né? Então, a gente é inserido ali dentro dessa seara da Academia da Saúde, mas se a gente for analisar, a gente não tem essa abordagem na formação ali de graduação. Então, você termina a graduação muito mais numa perspectiva ali de prática de esporte, e aí, quando você vai atuar, você se depara coordenando a Academia da Saúde, que envolve uma série de questões que não necessariamente implicam sua prática esportiva, né? Mas tem aí a questão do preenchimento de sistema, do ESUS, da referência e contra-referência. Aí a minha pergunta é a seguinte, como é que a gente poderia justamente tentar suprir essa lacuna que existe na nossa formação, que, de certa forma, compromete, e aí eu, como profissional de educação física, assumo também essa responsabilidade, compromete justamente a nossa apropriação desses espaços, né? E também o fortalecimento de um grande programa como é a Academia da Saúde, né? Que, de certa forma, acaba sendo, para a gente, para nós da educação física, uma grande porta para a inserção no sistema único de saúde, né? Como é que o professor vê, de que forma a gente pode meio que mobilizar as universidades para modificar essa formação e o profissional passe a acompanhar essas mudanças. João, ótima pergunta. Assim, eu acho que a questão de como fortalecer o programa e como suprir essa lacuna na formação, eu sempre acho que é importante a gente colocar isso em uma perspectiva histórica, assim. Então, e de certa forma aceitar que esse é um processo, talvez, infelizmente, lento, né? Então, assim, se a gente for pensar que... Bom, eu me graduei em 2010, tá? A gente tinha discussões bem iniciais sobre sistema de saúde. Não sei quando que as pessoas que estão assistindo aqui se graduaram e o quanto de contato vocês tiveram com esses temas na graduação, ou quanto de contato vocês estão tendo com esses temas na graduação. Mas se vocês pensarem que os profissionais que são formados hoje, eles vão ser os professores, as pessoas que vão atuar nas universidades e na gestão pública daqui a 5, 6 anos, eu esperaria que, na verdade, essa lacuna ela começasse a ser fechada daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não sei, acho que eu estou fazendo previsão de bola de cristal aqui, falando do tempo, mas o que eu quero dizer com isso daí, na verdade, é que eu acho que a gente tem que reconhecer que esse é um processo lento naturalmente, né? Ele é um processo, qualquer processo de mudança na sociedade ou mudança institucional, ele é um processo que ele ocorre, de certa forma, numa velocidade talvez mais baixa do que a gente gostaria. Tá? E é isso, e o fortalecimento do programa
e a inserção profissional do programa, a atuação profissional no programa de uma forma sólida, também acho que ela passa por isso daí. Então, ela é um pouco de produto, eu não gosto muito da palavra produto, mas é um pouco do produto, a consequência da formação profissional, do quando a formação profissional vai inserir na atuação profissional, e o quanto essa atuação profissional ela vai de volta inserir na forma como a graduação, como nosso grupo profissional ele é formado. Então, acho que é uma coisa meio... é um ciclo, e é um ciclo que, infelizmente, leva algum tempo. Pois é, Gregory, justamente a gente tem visto que é uma necessidade a gente estar articulando com as universidades, é uma necessidade a gente estar trazendo para junto os estudantes ainda de educação física, assim como os profissionais que têm interesse em atuar no SUS e ainda não atuam, tanto que a gente criou recentemente um grupo de discussão e formação em educação física para o SUS. A gente criou esse grupo no Telegram e disponibilizamos o formulário para inscrição na nossa página do Insta. E a gente tem recebido vários colegas de várias universidades de São Paulo e região sul, região norte também. E com isso a gente pensa em estar sempre dialogando um pouco mais. A gente traz também que o fórum ele é um espaço também de relações políticas, né? Discutir um pouco essas políticas públicas, é um movimento, e a gente quando fala de movimento e movimento social, a gente se remete também a o quão importante isso foi na época da própria consolidação do SUS, né? A gente sabe, por exemplo, da 8ª conferência, né? Na 8ª conferência, a gente teve ali a primeira vez a participação da população, dos movimentos sociais. E aí, com isso, já deu uma diferença incrível e uma melhor possibilidade de estar efetivando uma política de saúde para todos, como é o Sistema Único de Saúde. Então, desse mesmo modo, a gente também pretende estar agindo na questão da sociedade, dos movimentos sociais, articulando com outros movimentos e se entendendo nisso, sabendo que a ciência é a base. Então, a gente não é científico em si, não é um fórum científico, mas a ciência é a base. Se a gente não fizer pela ciência, a gente vai já está começando errado. Mas que a gente tem umas prioridades com relações a políticas e articulações intersetoriais. A gente também diz aqui, e aí também articular com as sociedades científicas, né? Como a gente tem aí a proximidade com a Sociedade Brasileira de Atividade Física, assim, de conversar um pouco. O próprio convidado aqui, Gregory, é da Sociedade Brasileira de Atividade Física. O colega Paulo Sérgio também, ele já teve em outros momentos conosco, já vai voltar em outro momento. Ele é também da Sociedade Brasileira de Atividade Física, dentre outros, que estão bem próximos. Então a gente não se coloca como uma questão científica, né? Somente a gente vai mais para a parte da política. E aí, com isso, reencaminho novamente a pergunta sobre o financiamento e o que o nosso convidado teria a dizer. Perfeito, André. Eu acho que esse é o ponto, assim. Como eu falei, eu não quis ser negativo quando eu falei que eu acho que o processo é lento. Eu acho que ele é naturalmente lento e é óbvio que a gente precisa pensar alternativas para acelerar um pouco isso daí, né? A gente não pode usar isso daí como uma desculpa ou como uma coisa para ficar acomodado, né? E aí, por isso que eu falei que o fórum ele é extremamente importante. Eu fiquei super feliz quando eu vi a ideia do fórum, porque são esses espaços assim que
espaços independentes que eles ajudam a suprir lacunas que a gente acaba tendo na nossa formação. Então, muito das coisas que eu aprendi, um pouco da minha visão que mudou durante a graduação, ela aconteceu em espaços como o fórum, assim, ou que tinha uma proposta semelhante ao fórum, de conhecer coisas que vão além da graduação, e aí, para aqueles que estão trabalhando na graduação, ainda estão fazendo graduação, eu acho que durante o período de graduação, essa é uma coisa extremamente importante a ser feita, não ficar acomodado com a formação que é proposta simplesmente pela graduação e procurar espaços alternativos de formação. Fóruns de discussão, conhecer pessoas novas de diferentes espaços, de diferentes áreas de atuação, atuação profissional, inclusive. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, às vezes, vive numa bolha achando que a educação física é a coisa mais importante do mundo e que a atividade física é a coisa mais importante do mundo. Embora eu tivesse muita vontade de acreditar nisso, ou gostaria muito que isso fosse verdade, isso não é verdade. A gente precisa entender que a atividade física não é a coisa mais importante do mundo e não é a coisa que vai salvar todo mundo da morte, ou salvar todo mundo do coronavírus, ou salvar todo mundo ou deixar todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, sabe? Então, quando eu falo a questão dos determinantes sociais, eu acho que é extrema. Eu posso até ser um pouco chato com isso daí, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa considerar enquanto categoria profissional e entender que as pessoas, elas fazem atividade física, sim ou não simplesmente porque elas querem, ou não querem, e sim porque tem uma série de fatores que influenciam elas inclusive a querer, na verdade, ou a gostar, ou acesso. Então, quando a gente vê lá aquelas desigualdades em termos de gênero, idade, posição socioeconômica, aquilo não é uma coisa natural. A gente não pode entender que pessoas mais pobres não querem fazer menos atividade física do que pessoas mais ricas, simplesmente. Não é uma questão de querer, é uma questão de acesso e prioridades, na verdade. Então... Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Tainá. Bom. Vim te perturbar aqui também. Eu queria saber, Grego, qual a tua opinião sobre... Existem vários motivos pelos quais o nível de atividade física da população não aumentou, independente da criação dos programas de academia da saúde. Mas eu queria saber qual é a parte que toca ao professor de educação física que está na academia da saúde. O que é que a gente precisa fazer e que não está sendo feito para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que mais pessoas venham a ser fisicamente ativas. Pergunta difícil não poderia ser permitida, mas... bom, essa é uma ótima pergunta, assim, dá pano para manga para muita discussão. É difícil falar um fator só, sabe, e falar que esse fator é determinante ou coisa assim, mas a minha perspectiva, a minha visão em relação a isso daí, enquanto profissionais, e aí eu vou falar isso daqui sabendo que é uma coisa extremamente difícil e também a gente precisa entender que as pessoas fazem atividade física, de novo, não porque elas querem e porque elas gostam, e a gente precisa entender que as pessoas, quando a gente vai pensar em ou querer que as pessoas façam atividade física, a gente tem que parar com a ideia de que a atividade física é só ir caminhar ou só ir na academia. Porque caminhar é chato, algumas pessoas gostam, óbvio, mas caminhar é chato, entende? E na academia é caro. Então, assim, quando a gente pensa em intervenções, não é uma coisa tão incomum assim, que a primeira coisa que a gente fala é vai caminhar, sabe? Vai caminhar e esquece que a atividade física ela não é simplesmente uma questão... não é simplesmente essa questão robótica, assim, de fazer alguma coisa relacionada à saúde, as pessoas fazem isso daí porque faz bem para a saúde delas. Fazem atividade física porque elas gostam, porque elas tiveram experiências bem-sucedidas, talvez no passado, porque tem algum significado para elas. Eu vi que alguém
colocou algum comentário aqui, ou pergunta, não sei, eu vi rapidamente, mas a questão de práticas corporais, a atividade física, o significado que isso tem. O André falou mais cedo da questão cultural, então a atividade física está relacionada à cultura, a gente precisa entender essas coisas, se a gente quer aumentar a prática de atividade física a nível populacional, ou de entregar essa mensagem de uma forma mais efetiva, ou que as pessoas aceitem, assim, sabe? Não pode simplesmente falar para as pessoas, faz isso porque é bom para a tua saúde, porque eu acho que esse é um dos motivos, na minha visão, que explica um pouco do insucesso que a gente tem enquanto categoria profissional, assim, nesse cenário, assim. E faço meia culpa, e falo isso daí sem nenhuma pretensão de ficar dando regra aqui e falar que isso é uma coisa fácil. É uma coisa extremamente difícil, assim, sabe? É uma coisa extremamente difícil, mas eu acho que é uma das coisas que a gente precisa ter em mente, assim, e ficar sempre martelando, sabe? Olha, as pessoas fazem atividade física porque elas gostam, e a gente tem que adicionar o gosto, o prazer à questão da atividade física. Senão, as pessoas vão fazer alguma coisa por pouco tempo e a intervenção, a prática, ela não vai ser sustentada. Então, eu desafio qualquer um que esteja aqui ainda a pensar qual o motivo que leva vocês a fazer atividade física, e quais atividades físicas vocês fazem e por que vocês fazem. E, obviamente, vocês vão falar, olha, a saúde é uma coisa que é importante, mas eu diria que o real motivo, se vocês forem realmente pensar o porquê, vocês fazem isso porque vocês gostam, né? Então, embora eu não saiba muito, eu jogo futebol porque eu gosto, e é um espaço que eu tenho de estar com amigos e jogar, bater papo, entende? Então, a atividade física acaba sendo um pretexto, na verdade, é uma coisa que acontece naturalmente. Eu vou correr porque eu gosto de correr, porque eu fui atleta durante um tempo e essa é uma coisa que faz parte da minha história. Então, eu não vou correr porque é saudável. Quer dizer, eu digo que é saudável e uso isso como desculpa, mas, na verdade, tem outros motivos, entende? Então, acho que a gente precisa pensar as pessoas como pessoas que têm história, que têm gostos, e a atividade física vai fazer parte, simplesmente é só um componente da história, do gosto da pessoa, não a coisa mais importante do mundo. Aí, nesse momento, eu vim aqui para encaminhar que muita gente está perguntando no chat do Google Meet sobre a questão do pós-pandemia. Os profissionais estão muito preocupados assim com como a gente vai fazer para o retorno das atividades, né, pós-pandemia nas academias da saúde. A gente sabe que muitos estiveram somente em atividades administrativas, não é? Notificações. A gente viu isso em reuniões do Fórum Cearense aqui, foi bastante discutido. Então, André, essa pergunta, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu imaginei que essa fosse uma pergunta que fosse ser feita e eu penso, eu não saberia, não teria uma resposta concreta para isso daí. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa considerar em relação a isso daí a gente fala que o profissional de educação física ele é um profissional de saúde e a gente quer que seja um profissional inserido no SUS, né? Dentro dessa perspectiva, eu acho que é importante a gente considerar que, bom, a atividade física, as coisas que a gente trabalha, se a gente quer trabalhar com saúde, a gente precisa entender saúde numa perspectiva ampla, tá? E entender que a atividade física, na verdade, ela é só um fator lá no final, no meio do caminho que influencia a saúde da população. Em alguns momentos, a gente tem outros fatores que são extremamente, ou são muito mais importantes e devem ser considerados. Então, eu acho que, em termos de atuação, eu fico desconfortável, assim, de falar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu acho que cada local tem uma realidade. Eu acho que em alguns locais, como profissional de saúde, se a gente quer ser reconhecido como profissional de saúde, infelizmente vai ter que trabalhar com vigilância ou com
enfim, com vigilância de saúde, fazendo notificação, ou atuando com isso daí, entendendo que isso aí não vai ser uma coisa permanente, mas vai ser uma coisa extremamente pontual, né? Entendendo a ampliação, uma atuação mais ampla no setor de saúde. E aí, de novo, eu acho que reforça a ideia de espaços como este, como o fórum ou outros espaços, para que se possa compartilhar experiências, porque está todo mundo, né, na questão da pandemia, está todo mundo aprendendo junto nisso daí. Então, a gente pode ter pessoas que tiveram sucesso em trabalhar com pacientes, com pessoas à distância, não sei, enfim, acho que aí espaços como esse são espaços importantes para compartilhamento de ideias e entendimento do que pode ser feito pós-pandemia ou durante a pandemia, enfim. Mas, enfim, eu realmente não tenho uma resposta para isso daí. Eu acho que a gente precisa se reinventar, mas isso é uma resposta extremamente genérica e que deixa... Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo tranquilo? Uhum. Pronto. Na verdade, não é nem exatamente uma pergunta, Gregory, é mais uma inquietação que eu tenho de prática, de vivência na Academia da Saúde, né? Dentre todas essas dificuldades que a gente encontra em relação à prática profissional, uma das que eu mais encontrei nas minhas atuações em academias da saúde, eu atuei anteriormente em uma academia da saúde no município do interior do Ceará, e agora eu estou atuando em uma academia da saúde no Piauí, né, no município de Teresina. E nessas duas vivências que eu tive, a minha equipe da Academia da Saúde era eu. Então, basicamente, muitas vezes a gente encontra a equipe da Academia da Saúde é o profissional de educação física. E muitas vezes nem 40 horas nem é uma carga horária completa. Então, não é exatamente uma pergunta, mas é essa inquietação de como que um profissional, como que uma equipe que é formada apenas por um profissional consegue consegue abranger as diversas possibilidades de atuação em uma academia da saúde, né? Então, fugir apenas da prática corporal, ali, da prática da atividade física em si, e conseguir realizar atividades de educação em saúde, atividades intersetoriais, atividades com as próprias UBS, enfim. Então, acaba sendo essa inquietação, né? Como que a gente consegue abranger, de fato, as possibilidades da Academia da Saúde quando a equipe é apenas uma pessoa. Perfeito, Eduardo. Eu acho que essa não é a realidade. Eu vi que o Érico também comentou isso daí. Em muitas equipes, na verdade, muitos locais, a equipe é uma pessoa só, é a pessoa que cobre o escanteio e vai correr na área para cabecear, fazer o gol, sabe? Então, essa é a realidade, acho que. Mas aí o que eu falei na questão do Covid, assim, se a gente quer ser visto como profissional de saúde, eu acho que a gente precisa aprender, de alguma forma, a transitar um pouco e entender o programa, as possibilidades de atuação do programa e as tarefas, as questões que precisam ser executadas no programa de uma forma mais ampla. Assim, eu acho que a função do profissional que trabalha na atenção básica, e aí não vou falar só na academia, é conhecer a atenção básica e estar preparado, de certa forma, para atuar em outras áreas e não em outros espaços, e não necessariamente com aquela coisinha específica que a gente aprendeu a trabalhar, sabe? Então, quando eu falei lá da formação, que a gente precisa sair um pouco da formação individualizada e começar a entender a questão mais ampla, a nível populacional, acho que isso faz parte também, assim, entender que a gente não vai trabalhar só com um indivíduo e pegar um indivíduo e fazer aquela pessoa, tipo assim, prescrever, faz 5 sessões disso, 10 sessões daquilo, ou vai fazer 30 minutos de caminhada, uma coisa assim, mas é entender que a possibilidade de atuação, ela também se dá nesses espaços, inclusive mais administrativos. Eu vou deixar aqui, pessoal, eu preciso sair em alguns minutos, eu tenho uma outra reunião. Eu vou deixar aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, ou enfim,
Eu estou deixando aqui no bate-papo, tem o meu endereço de e-mail, o Twitter também. Os 2 livros que eu coloquei ali, eles estão disponíveis os 2 livros, os materiais estão disponíveis de forma gratuita na internet. Se vocês não tiverem acesso, não acharem, por favor, entrem em contato que eu posso repassar esses documentos para vocês. O Eduardo está colocando os comentários, os links aqui. Mas, enfim. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Lázaro, eu fiz a residência multiprofissional em saúde da família em Palmas, Tocantins, e hoje recentemente eu passei num concurso em Rio Verde. E foi logo em cima, um mês depois que eu fui colocado na academia da saúde, né? Eu já veio a Covid, já veio essa loucura toda. Mas, assim, tem uma frase muito legal que eu sempre ouço, que a gente costuma, pessoas empreendedoras costumam crescer na crise, né, nas crises. E nisso eu já fui chamado para ir para a gestão e ir lá conversando com o pessoal, com o diretor de vigilância, com o pessoal. A gente está conseguindo fazer vários projetos. Então, eu acho que essa é uma lição legal para a gente se ter, que esse é tempo de projetar, tempo de pensar no que se fazer depois realmente e procurar ajuda, procurar apoio e estudar, galera. Eu acho que a educação física, no geral, ela cobra muito questão salarial maior, tal, mas eu vejo poucos profissionais que almejam a residência, que almejam mestrado, que almejam doutorado, e que eu acho que a questão agora fica mais nesse ponto. Eu acho que a gente tem que planejar um 2021 e esquecer esse 2020 e pensar para frente. Eu acho que agora a gente tem que fazer isso. Essa consideração que eu queria fazer. E eu fiz uma pergunta também lá a respeito do NASF, né? Teve um desmanche do NASF e a gente está pensando aqui em fazer organizar e puxar esse pessoal do NASF para a Academia da Saúde, ver uma forma de puxar essas especialidades, né, nutrição, fisioterapia, psicologia, e a gente está procurando apoio nesse sentido. É isso. Então, ótimo, concordo totalmente, Lázaro. Acho que a gente está num momento em que a gente precisa se reinventar e continuar lutando por essas coisas. Então, totalmente de acordo. Bom, mais uma vez, André e todo o fórum, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que ainda que assistiram em algum momento e ainda estão aqui. Como eu falei, eu fico totalmente à disposição para conversar por e-mail, outros canais de comunicação. E foi uma satisfação, um prazer poder conversar e compartilhar um pouco disso com vocês. Com isso, Gregory, a gente agradece demais a sua participação. Foi assim um momento excelente. A gente agradece novamente. Foi um momento realmente muito rico. E por isso a gente, mesmo com problemas técnicos, e agora eu digo isso como um PS, né? Mesmo assim a gente se colocou a ter esse cuidado de que infelizmente não conseguimos gravar os áudios, né, da minha pessoa, André Maia, mas que a gente tinha que trazer aqui. Muita gente já está pedindo para a gente estar divulgando mais. Os que não estiveram no momento, a gente teve aí um número que a gente nem esperava de pessoas no Google Meet. Foi muito legal, muito da hora. E falar que vai ter outros momentos também, a gente vai estar logo mais já trazendo. Fiquem atentos às nossas redes sociais. E aí, novamente, desculpa pelo nosso pequeno problema, se ficou estranho o áudio e tudo mais.